Bom dia, nós somos a equipe 2, Furacão 2000, formada pelo João Padilha, pelo Coutinho, pela Júlia, pelo Luiz e pela Sabrina. E nós vamos apresentar o nosso trabalho de física sobre a lei de Hooke e o movimento harmônico simples. Vamos iniciar pela lei de Hooke. A lei de Hooke nada mais é uma força da física que determina a deformação sofrida por um corpo elástico através de uma força. Quando uma mola ela é deformada por alguma força externa, uma força elástica restauradora passa a ser exercida na mesma direção, porém no sentido contrário à força externa. Essa força elástica, por sua vez, ela pode variar e depende do tamanho da deformação que é sofrida pela mola. A teoria, ela também afirma que o comprimento de um objeto elástico é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. De acordo com a lei de Hooke, quando uma força é aplicada sobre uma mola, ela é capaz de deformar a mola e, consequentemente, a mola produz uma força contrária, a força externa. Chamamos de força elástica. Essa força torna-se maior de acordo com a força exercida na mola e com a deformação dela mesma. Aqui está as duas variáveis do cálculo para ser usado na força elástica. Bom, Fel pode ser descrito como uma força elástica, K, a constante elástica, e X, a deformação da mola. E na fórmula também é possível observar a presença de um sinal negativo. Esse sinal significa o sentido da força elástica, que é sempre oposto à variação de comprimento sofrido pela mola. De uma forma fácil, se a variação é positiva, logo a força será negativa, porque eles possuem sentidos opostos. Agora eu vou falar um pouco do gráfico da lei de Hooke. O gráfico utilizado para analisar a lei de Hooke relaciona a intensidade da força elástica, em N, em relação à elongação da mola, em M. Confira um exemplo desse gráfico por meio da figura a seguir. No gráfico da força em função da deformação, é possível obter a constante elástica da mola. Nesse caso, a constante elástica representa a inclinação da reta, podendo ser obtida a partir da divisão entre o módulo da força F pelo módulo da força de deformação X. Como fazer um gráfico da lei de Hooke? Gráfico força versus deformação. Para compreender melhor o experimento da lei de Hooke, é feita uma tabela. F ou P corresponde à força que os pesos exercem na mola. Após anotar os valores, traçamos um gráfico de F em função de X. Constante elástica da mola. Uma mola é uma peça feita geralmente de metal que retorna à sua forma original depois de ter submetido a uma força deformadora. As molas helicoidais são produzidas em formas de espiras cilíndricas, sob a ação de uma força de tração ou de compressão. Todo objeto deforma-se. Se, ao cessar a atuação dessa força, o corpo recupera sua forma primitiva. Diz que a deformação é elástica. Em geral, existe um limite para o valor da força, a partir do qual acontece uma deformação permanente no corpo. Dentro do limite elástico, há uma relação linear entre a força aplicada e a deformação. Linearidade está que expressa uma relação geral conhecida como lei de Hooke. O sistema clássico utilizado para ilustração dessa lei é o sistema massa-mola, que é apresentado a seguir em situações de equilíbrio estático. A elasticidade de uma mola helicoidal é uma propriedade que depende da quantidade e diâmetro de suas espiras, do tipo de material e calibre do arame com o qual a mola é feita. Um fio reto de metal também possui elasticidade, ou seja, também tende a voltar a seu comprimento original após ser esticado ou torcido até o seu limite elástico do material. O fio, quando é moldado em espiral, adquire maior capacidade elástica usando um espaço muito menor. Ainda que a elasticidade possa ser exercida de muitas formas, as molas são geralmente utilizadas devido à vantagem da elasticidade de torção. Quando um fio é bobinado, temperado e endurecido nessa posição, qualquer esforço para alongar ou comprimir a bobina provoca uma torção no seu material.
A mola resiste prontamente a movimentos de compressão ou estiramento. Há várias aplicações práticas para as molas helicoidais. Elas são usadas em máquinas, sistemas mecânicos, dos mais simples aos mais complexos. Deformação da mola ou elongação. A deformação ou elongação é a medida da variação do comprimento da mola. Nesse sentido, pode ser calculada pela diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial da mola, quando a mola encontra-se em seu tamanho original, livre da ação de forças que a deformem. A elongação é nula. Perceba que na fórmula acima, se o comprimento final da mola for maior que o comprimento inicial, a deformação será positiva. Caso contrário, quando o comprimento final da mola for menor que o comprimento inicial, a deformação será negativa. Agora iremos apresentar sobre o movimento harmônico simples. Amplitude, período e frequência angular do MHS. Quando o movimento é realizado, alcança uma amplitude gerando oscilações que se repetem por um período de tempo que é expresso como uma frequência em unidades de tempo. Temos um movimento harmônico ou um movimento periódico. Outra maneira de expressar o período é relacionando-o com a frequência, que representa o número de oscilações realizadas por unidade de tempo. O período é determinado pela máxima que se prende à mola e pela constante elástica K da mesma. A associação dessas energias resulta na energia mecânica do sistema. No MHS, o corpo muda sua posição, distância em relação ao ponto de equilíbrio, enquanto também muda sua velocidade. Frequência. Mede a quantidade de oscilações que o corpo realiza a cada segundo. A unidade de medida da frequência é o Hertz, Hz. Como calcular a frequência do MHS? Para resolver o exercício e calcular a frequência angular da partícula, precisamos usar a fórmula que relaciona essa grandeza com o período do movimento. De acordo com o cálculo feito, a frequência angular do movimento é igual a 4 π radianos. Força restauradora no MHS. O afastamento de um corpo da sua posição de equilíbrio faz com que uma força haja sobre ele para que retorne à sua posição. A força que atua no movimento harmônico simples é de restauração do tipo elástica. Por isso, a força restauradora no MHS é dada por F, onde força, igual menos K, onde é a constante, e X, onde é o deslocamento. Por exemplo, se uma mola suspensa verticalmente encontra-se parada e na sua posição de equilíbrio ela pode sofrer um deslocamento, se a esticarmos ou comprimirmos. Portanto, a deformação sofrida é representada na fórmula por X. Fórmulas do MHS. As fórmulas do movimento harmônico simples são obtidas a partir das frequências, do período e das funções horárias do movimento. Dessa forma, confira as relações matemáticas para esse tipo de movimento. Equação da posição. Essa é a relação usada para calcular a posição de um corpo que desenvolve um movimento harmônico simples após um determinado período de tempo. Equação da velocidade. Quando se trata da velocidade do movimento harmônico simples, ela depende da amplitude, a velocidade angular e do seno dos ângulos obtidos a partir do círculo trigonométrico matematicamente. Equação da aceleração. A aceleração no movimento harmônico simples é parecida com a equação da posição. Eu vou falar um pouco sobre a energia mecânica no movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples só é possível graças à conservação da energia mecânica. A energia mecânica ela é a medida da soma da energia cinética e também da potencial de um corpo. No movimento harmônico simples, em qualquer instante, seja ele final ou inicial, a soma da energia cinética potencial ela é equivalente. Entretanto, todavia, ela se expressa periodicamente na forma de energia cinética potencial. Podemos visualizar esse princípio no caso do pêndulo simples. Bom, a fórmula mostrada ela expressa o sentido matemático da conservação da energia mecânica. O EM é representado pela energia mecânica, o EC, energia cinética, e o EP é a energia potencial. São exemplos disso os movimentos de uma mola, de um pêndulo e de uma corda de violão.
Cada um desses movimentos oscilatórios realiza movimentos de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio e são caracterizados por um período e por uma frequência.